Fala, calculista, beleza? Ó, essa aqui é a nossa aula de número 3 sobre o cálculo e detalhamento da nossa estrutura em arco. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima no card a nossa aula anterior e aí você pode assistir com calma. Tem também uma playlist com todas as aulas sobre esse mini curso gratuito aqui das aulas de cálculo de estrutura em arco e você pode acessá-las na ordem que você quiser, da forma que você precisar, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente vai se atentar a dois pontos importantes. Primeiro, as condições de contorno da nossa estrutura e segundo, a gente vai fazer a modelagem de todos os travamentos que serão necessários para o nosso correto dimensionamento dessa estrutura em arco, tá bom? Então, como é a primeira coisa que a gente vai fazer é se atentar às condições de contorno, eu vou te fazer um convite antes de começar. Se você quer aprender a calcular estruturas metálicas, um galpão em duas águas, do zero até a entrega para o seu projetista, primeiro link da bio tem um acesso exclusivo para o meu curso. Você pode ficar à vontade. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente está trabalhando com uma estrutura treliçada, a gente não quer que os nossos nós compartilhem momentos fletores com as barras adjacentes. A gente não quer passar momento fletor de uma barra para outra. Afinal, a gente utiliza toda a teoria das treliças, que são nós perfeitamente rotulados, onde a gente tem a transferência apenas de esforços axiais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é rotular todos os nós da nossa estrutura. Então, se você não entendeu o que eu fiz aqui, ó, eu peguei na projeção, coloquei a projeção do nosso plano XZ, que a gente vai ver a nossa obra de frente, e eu vou selecionar todos os nós. Então, se eu rotacionar aqui ó, com Shift selecionado e a roda do mouse, você consegue notar que eu selecionei exatamente todos os nós da nossa obra. Veja que todos os nossos nós até então, eles estão engastados. Vou dar até um zoom aqui para você ver, e ele aparece aqui, ó, vinculação interna, nó engastado. Não é isso que a gente quer nós rotulados. Então, vou apertar com o botão direito do mouse e vou colocar aqui, ó, nó articulado. Tudo bem? Então, aceitar. Beleza. Primeira coisa que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Segunda coisa, colocar os apoios dos nossos pilares. Então, mais uma vez, eu vou pegar a projeção do plano ZX. Estou vendo a minha estrutura de frente. E eu vou vir aqui, ó, vinculação com o exterior. Ou então, você pode vir aqui, nó, vínculo com o exterior. Tá bom? Então, vou selecionar todos os nós dos pilares. Se eu rotacionar, você vai conseguir notar também que eu selecionei todos os nós dos pilares. Aperto com o botão direito do mouse e eu vou colocar o nó articulado nas duas direções fixas. Tá bom? Então, Felipe, você não vai trabalhar com engaste? Não, eu não vou trabalhar com engaste, porque quando a gente está trabalhando com perfis formados a frio, principalmente os perfis abertos, né? Às vezes você consegue até fazer um caixão soldado, os perfis abertos eles não respondem bem ao momento. Tá? Então, se você conseguir não utilizar, você vai conseguir uma estrutura bem eficiente. Então, coloquei aqui fixo, rotulei todos os nossos nós já estão com apoio, todos os nós que têm que ter apoio já estão com apoio. Vou fechar aqui a projeção e vou lá. Já temos tudo que a gente queria, tá bom? Agora, a gente precisa fazer a modelagem de todos os nossos travamentos. Primeiro travamento que a gente vai começar a modelar aqui na minha região é chamado de corrente rígida. A corrente rígida também é chamada de agulha rígida em alguns lugares, talvez seja chamado diferente aí na região que você atua, são os elementos responsáveis por travar fora do plano os nossos elementos de terça, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou chegar em ferramentas, geração, nós e barras. Eu vou pegar aqui a minha primeira terça de cobertura, vou selecionar de um pórtico até o outro e vou clicar com o botão direito do mouse. Número de divisões do segmento. Eu quero dividir ele em três partes iguais. Então ele vai criar dois nós intermediários. Então, coloquei aqui ó, 3 divisões. Por algum motivo estava bloqueado ali o meu teclado numérico. 3 divisões e pronto. Dois nós. Importante, esses nós, eles também precisam ser rotulados. Beleza? Então, 3. Fiz aqui e vou rotular
esses nós. Mais uma vez, a gente não quer fazer a transferência de momento para as nossas terças. As nossas terças, se a gente lançar um momento ali, elas vão estar submetidas à torção e definitivamente torção não é um esforço que a terça resiste bem, tá bom? Então selecionei, vou deixar articulado e pronto, olha que legal. Fizemos isso. Agora eu vou criar uma layer para as nossas correntes rígidas. Vou colocar aqui, ó, corrente rígida. Vou escolher uma cor só para questão de organização. Vou colocar esse rosa forte. Vou ativar e vou lançar uma barra. Aqui eu vou lançar uma cantoneira laminada. Vou tentar utilizar a mesma que a gente já está utilizando nas nossas treliças, para conseguir manter o perfil. E na hora do dimensionamento, se não passar, a gente ajusta. Tá bom? Selecionei aqui, ó, lancei entre os nós que a gente acabou de montar. Tá? Acabei de ver que eu selecionei a mesma cor para a corrente para o banzo da treliça, então eu vou alterar aqui. Vou alterar, vou colocar alguma coisa mais próxima desse vermelho aqui. Só para organização. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Como é uma estrutura em arco, vai ficar difícil da gente só copiar para os lados. Então, a gente vai ter um trabalhinho a mais aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, ó, copiar elementos, e eu vou copiar somente esses nós. Porque os nós eu consigo copiar aqui, ó. Vou copiar daqui para cá, e vou fazer isso para todas essas terças do primeiro vão. Se você preferir modelar isso aqui sem ser no 3D, você pode ficar à vontade, tá? Para mim fica mais fácil de visualizar, então eu vou seguindo assim. E aí eu vou lançar as outras correntes daqui para cá, ó. Se ficar difícil de visualizar, quando você faz isso aqui, por exemplo, e você não consegue visualizar onde você vai clicar, você pode vir aqui, ó, em preferências de desenho e tirar essa opção de mostrar a informação dos elementos. E depois a gente volta. Então, daqui para cá, e aí eu vou seguindo aqui, ó, nesse nosso primeiro vão, todos os nós das terças. Beleza? Fiz isso. Para a gente copiar para os lados, eu vou apagar essa aqui que eu já modelei, tá? Mas vou pegar só ela. E eu posso fazer o seguinte, posso deixar aqui, ó, de lado a minha estrutura, eu vou copiar, vou selecionar todos esses aqui e vou copiar desse nó para esse. Como a gente tem exatamente a mesma inclinação ali, tá feito. Tá bom? Já temos as correntes rígidas da nossa cobertura. E você sabe que as nossas terças de cobertura, elas vão funcionar praticamente da mesma forma que as nossas terças de fechamento. A diferença é que as nossas terças de cobertura, elas terão as forças incidindo da vertical, né? O peso próprio vertical para cima, vertical para baixo, né? Os pesos gravitacionais verticais para baixo. E os ventos, eles terão sempre uma componente perpendicular ao plano da terça. Então, a gente vai deixar a nossa terça em pé na cobertura e no fechamento a gente deixa a nossa terça deitada. Por quê? Porque a carga que atua sobre o nosso fechamento, ela é na horizontal. Tudo bem? Para esse caso em específico. Existem casos diferentes, mas para esse caso em específico, essa carga ela vai atuar na horizontal. Tá bom? Então, vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos para a nossa terça de cobertura, para a nossa terça de fechamento. Mas como as nossas terças têm exatamente o mesmo vão, eu posso copiar o nó que nós criamos para as nossas terças de fechamento também. Olha que legal. Exatamente o que nós já fizemos. Tá bom? E aí eu vou lançar exatamente da mesma forma que nós lançamos as correntes para a cobertura para o fechamento. Fiz isso. Vou copiar para o outro nó. E vou copiar agora todos esses aqui lá para o outro lado. Então, vou pegar desse nó, copiar para este nó aqui e está feito. Tudo bem? Então, fizemos isso. Já fizemos as nossas correntes rígidas, mas veja bem, a corrente rígida ela é um elemento que vai funcionar como travamento da terça, isso eu já comentei com você, mas ela não atua sozinha. Se a corrente rígida estiver
simplesmente colocada no seu modelo, ela não vai funcionar sem a presença do que nós chamamos aqui na minha região de frechal. Então a gente precisa modelar os frechais também. Os frechais são elementos normalmente de barra redonda que funcionam somente a tração, que faz o papel de travar essa estrutura. Eu tenho um outro vídeo no canal que eu ainda vou publicar, então no momento que você estiver assistindo, talvez já tenha esse vídeo, que explica perfeitamente como é que funciona esse travamento das terças, tá bom? Só você procurar no canal por frechal. Então, vou colocar aqui, ó, vou criar mais uma layer, frechais, vou colocar um cinza para ficar um pouco mais discreto. E ok, vou lançar. Só que aqui eu não vou conseguir lançar por uma questão do SIP, eu não consigo lançar ele como um tirante, porque o tirante no SIP ele tem algumas particularidades, inclusive eu tenho um vídeo aqui de como não lançar contraventamento, que você vai entender o que eu estou falando. Então a gente vai lançar aqui, ó, uma barra maciça de 3/8, aqui, daqui para cá, daqui para cá. E a mesma coisa aqui, ó, na nossa cobertura, dos dois lados, tá bom? Então, do outro lado também. Como é rapidinho de lançar, ao invés de copiar, eu vou modelar novamente aqui no fechamento e vou fazer a mesma coisa aqui na minha cobertura. Então, nossos frechais estão feitos, ok? Podemos copiar, então, esses fechamentos, tanto as correntes rígidas quanto os frechais, para os outros pórticos, porque todos esses travamentos eles se repetirão. Então, vou pegar aqui, deixar minha estrutura de lado, vou copiar, cuidado para não pegar as barras que você não tem a intenção de copiar, e quase que eu fiz isso. Aqui, botão direito, e vou arrastando para o lado, até onde eu desejo copiar. Certo? Então, copiei todos esses travamentos de corrente rígida e dos frechais. Agora a gente vai fazer a modelagem dos contraventamentos de cobertura e contraventamentos de fechamento. Ponto muito importante aqui, como a gente está trabalhando com uma estrutura em arco, o SIP tem uma limitação. Eu não vou conseguir lançar como contraventamento, ou seja, como tirante na cobertura, porque ela vai ter essa inclinação e o contraventamento no SIP não aceita essa inclinação, tá? Então ele vai dar erro. Mas no fechamento a gente consegue. Então vamos começar aqui com contraventamento. Vou colocar CV fechamento, que vai ser uma coisa. CV fechamento, eu vou colocar um cinza também. E vou criar uma outra aqui, ó, CV cobertura. Tá? Vou ativar CV fechamento, que a gente vai fazer primeiro. Não vou copiar, agora eu vou lançar. Então, vou clicar aqui em barra. Para lançar um contraventamento, eu venho aqui em tirante. Vou colocar uma barra de 0,5 polegada. E vou fazer assim, ó. Pegar aqui da base, até aqui e até aqui. Não ficou exatamente bonito, porque não ficou muito bem dividido, mas ele é funcional. Tá bom? Para ver se tem algum erro no nosso contraventamento, a gente clica aqui, ó, mostrar barra ocultar incidências. Ele mostra só esse aviso, fazendo uma relação entre a área de aço do perfil do banzo e o nosso perfil do contraventamento, mas isso não é um erro, tá? É só um aviso que ele faz por uma análise que só o CIP faz. Isso não é nem na nossa norma brasileira. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Vou copiar o contraventamento para os outros pórticos que eu quero que existam, esse contraventamento. Então, vou colocar aqui e eu vou dividir aqui nesse vão interno também. Bom, se for exagero, no dimensionamento a gente tira, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Ok? Então, nosso contraventamento do fechamento está lançado. Vou desativar aqui para mostrar ou ocultar as incidências, então ocultei só para não ficar muito poluído. E agora a gente vai lançar o contraventamento na cobertura. No contraventamento da cobertura, a gente não vai conseguir lançar como tirante, porque ele vai dar erro exatamente por causa
a inclinação ali, que é variável na nossa treliça em arco. Então a gente vai ter que usar um artifício que eu não gosto, mas é a forma que a gente vai conseguir lançar aqui no CIP. Tá? Então, vou lançar como um elemento genérico de meia polegada e vou ligar aqui a cada 2/3. Então, vou fazer aqui, ó, vou modelar daqui para cá, daqui para cá, tá ruim de visualizar, né? Daqui para cá e daqui para cá. E vou fazer a mesma coisa na outra direção. Pronto, fizemos isso. Não criamos nós no meio das terças. Se por algum motivo foram criados nós no meio das suas terças, tem alguma coisa de errado. Até porque eles não vão estar no mesmo plano, tá bom? Mas se você estiver fazendo, por exemplo, um galpão em duas águas, se essa barra criar um nó no meio, você vai vir aqui em nó, ou em barra, desculpa, e desativar essa opção aqui, ó, gerar nós em cruzamento, tá bom? Então, vou pegar esse contraventamento que a gente acabou de criar aqui, ó. Que na aula que eu vou lançar os carregamentos, eu vou ter umas considerações para fazer sobre ele, tá? Porque ele não está lançado como contraventamento, então a gente tem que fazer algumas considerações. Mas deixe isso para a próxima aula. Então, lancei os nossos contraventamentos da cobertura. Vou salvar aqui só por desencargo de consciência. E o que que falta? As nossas mãos francesas, tanto da cobertura quanto do fechamento, para a gente travar os banzos que não têm o contraventamento. Então, por exemplo, na cobertura, nós lançamos os contraventamentos no banzo superior. Quer dizer que o nosso banzo inferior ele está destravado e a gente não pode deixar isso acontecer. A mesma coisa acontece com os nossos pilares. Nós lançamos os contraventamentos na face externa dos pilares, quer dizer que os banzos que estão internos, eles estão destravados e a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então, vamos criar aqui mais uma layer, mão francesa, o CV da cobertura esqueci de colocar cinza, então vou alterar. A mão francesa eu vou colocar aqui num verdinho aqui, verde água talvez, não sei, verde esmeralda. Vou lançar a mão francesa. Como que eu vou lançar essa mão francesa? Eu vou criar um nó nas minhas terças que vai ficar a 50 centímetros da minha treliça, porque se a gente mantém a nossa mão francesa a 45 graus, ela vai ser o mais eficiente possível. Então a gente vai tentar manter isso, tá bom? Então vou criar um nó novo, ou então você pode vir por aqui, ó, nó novo, e eu vou lançar 50 centímetros para lá. 50 centímetros para lá. E eu vou lançar aqui desse lado da terça também. 50 centímetros. E esses nós, eles têm que ser rotulados. Então, rotulados. Pronto. E aí podemos lançar as nossas mãos francesas. A mão francesa eu vou também tentar lançar com a cantoneira. Se não for possível, no dimensionamento a gente altera. Então, aqui eu vou pegar daqui para cá. Vou pegar daqui para cá. Mas a gente não vai conseguir copiar diretamente a mão francesa que a gente acabou de modelar. Então, eu vou pegar os nós, vou copiar os nós aqui nas terças, para todas as terças aqui da nossa estrutura, desse primeiro vão. E pronto. Agora a gente termina de lançar as nossas mãos francesas. Poxa, Felipe, a visualização está muito ruim. Por isso que a gente tem as nossas layers. Eu vou deixar ativadas as layers aqui de mão francesa, que a gente vai aplicar. O nosso contraventamento da cobertura, por enquanto. Os nossos banzos das treliças e só. Eu acho que assim a gente já consegue lançar. Ah, não, tem que ter as nossas terças de cobertura também, né? Então, nossas terças de cobertura. Pronto. Agora eu consigo lançar aqui. Vou deixar
a minha barra. Então, vamos lá. Daqui para cá, daqui para cá, para cá. Opa, daqui para cá, daqui para cá, cá, aqui, cá. Deixa eu rotacionar para fazer direitinho essa última. Daqui para cá. Talvez a gente consiga espelhar, tá? Mas como não vai fazer tanta diferença assim, a nossa estrutura é pequena, eu vou só ir fazendo aqui. Se você quiser tentar espelhar, pode ficar à vontade, tá? Se der erro, aí você dá um Ctrl Z e você lança que nem eu estou fazendo aqui. Não vai economizar tanto tempo agora. Então, cá. Vou rotacionar aqui para ficar mais fácil. Isso aqui tá certinho, tá. Esse aqui cá. E esse último aqui, daqui para cá. Pronto. Legal, conseguimos lançar todas as nossas mãos francesas e note. Opa, lancei errado aqui, ó. As nossas mãos francesas, elas só não são necessárias nesse caso nos pontos que existem contraventamento. Então, nos pontos em que o nosso banzo não está contraventado, eu não vou colocar a mão francesa. Então, todos esses aqui eu vou tirar. E veja, só tenho mão francesa onde tem os pontos que chegam ao nosso contraventamento. Então, nessa primeira terça aqui, aí na segunda não chega contraventamento nesse ponto do banzo, então na terceira chega. E assim por diante, tá bom? Então, vou copiar as mãos francesas agora que nós modelamos. E aí eu posso apagar agora as nossas terças de cobertura e os nossos contraventamentos. Vou pegar aqui a nossa projeção, vou pegar a projeção XY e vou copiar as nossas mãos francesas. E aí eu venho daqui, ó, para cá e assim por diante. Pronto, as nossas mãos francesas das treliças em arco estão modeladas. Só que a gente tem que fazer também a modelagem das mãos francesas nos banzos dos pilares, que vai funcionar exatamente da mesma forma. Então a gente vê aqui qual que é o tamanho. Qual que é o tamanho do nosso pilar? Nosso pilar está com 50 centímetros e a gente vai fazer exatamente o que nós fizemos agora há pouco. Vou criar um nó. Opa! Vou criar um nó a 50 centímetros do meu pilar. Esse nó vai precisar ser rotulado. Então, vou rotular este nó também, e pronto. Aqui, vou lançar a minha barra, a minha mão francesa aqui, vou lançar a minha mão francesa aqui, e tá bonito. Vou copiar aqui, vou copiar aqui. Então, eu preciso que ela esteja aqui onde chega esse contraventamento, aqui onde chega esse contraventamento e aqui onde chega esse contraventamento. Ok? Então, temos já modelados. O que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar essa mão francesa, essas mãos francesas que nós acabamos de modelar aqui nos pilares. Opa, apertei copiar sem querer. É esse aqui, ó. Simetria de elemento no plano XY. Fiz errado. E aí eu seleciono de novo a mão francesa. Pronto. Vou pegar aqui, ó, vou rotacionar a estrutura. Vou pegar o meio, botão direito, o meio do nosso arco. Vou ativar a opção do ortogonal aqui, ó, Ctrl O. E pronto. Nossa mão francesa está modelada do outro lado. O que eu vou fazer agora? Vou copiar exatamente da mesma forma que eu fiz para a nossa cobertura, vou copiar a mão francesa para os nossos outros módulos. Então, vou apagar aqui tudo, vou deixar o banzo dos pilares e as nossas mãos francesas ativas. O resto, vou tirar. Okay? Vou pegar aqui a nossa projeção ZY
e vou copiar somente essas mãos francesas aqui, ó. E para baixo, pronto, todas elas aqui, ó. Veja que eu peguei dos dois lados, tá? Nos dois extremos. E vou copiando os nossos outros pórticos. Opa, algo de errado não está certo, deixa eu ver. Ah, não, tá certo sim, a visualização que não estava boa. Pronto, temos todas as mãos francesas da obra lançadas. Então, vou colocar tudo visível, vou salvar a nossa obra e vou dar uma olhada no 3D. Olhando o 3D aqui, ó, temos as mãos francesas. Opa, temos as mãos francesas nos nossos pilares. Todos os nossos contraventamentos aqui, ó, onde chegam os contraventamentos, estão travados os banzos, tanto dos pilares quanto da cobertura. Tá? Então, legal, já lançamos tudo isso, tá bonito, tá legal, tá bem lançado, tudo sob controle, certo? Tem mais um travamento que ele é essencialmente importante para as estruturas em arco, que é o tirante que liga o topo dos pilares. Ele é muito importante porque quando a gente tem uma carga gravitacional, eu vou mudar a projeção aqui para o plano ZX ou XZ, quando a gente tem uma carga gravitacional, ou seja, vertical de cima para baixo, essa carga vai tender a empurrar a nossa estrutura para baixo e quando isso acontecer, os pilares eles vão tender a se deslocar para fora. Esse se deslocar para fora gera um esforço muito grande na base dos nossos pilares. E a gente lança esse tirante exatamente para a gente combater essa tendência de abrir os pilares. Isso causa uma eficiência muito legal na nossa estrutura. Então, vamos colocar aqui, ó, mais uma layer. Eu vou colocar tirante. E aí a gente sabe que vai ser esse tirante que vai passar ligando o topo dos pilares. Vou colocar um verdinho aqui. Vou lançar um tirante de meia polegada. Se não for suficiente no dimensionamento, a gente altera. Então, vou colocar aqui como... Não vou conseguir lançar como contraventamento, pela limitação do CIP que eu já comentei. Então, vai ficar perfil genérico. Uma barra maciça de meia polegada. E vou ligar daqui até aqui. Certo? E vou copiar isso para os outros pórticos. Todos os nossos outros pórticos. Então, antes de terminar aqui, que são todos os nossos travamentos que agora já estão modelados, eu vou te pedir um favor. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, não custa absolutamente nada para você e me ajuda demais, tá bom? Mais uma vez, vamos dar uma olhada no 3D. Olha aqui, ó, o nosso tirante já está lançado, a nossa estrutura está totalmente travada e agora, na próxima aula, a gente parte para a aplicação dos carregamentos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.